Olá, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus, como você está? Na nossa reflexão da semana, eu quero ler um texto que se encontra em Neemias, no capítulo 2, no versículo de número 9 e 10. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vejam bem, eu quero, de forma muito rápida, seria uma mensagem muito longa para tratar esse texto com você, uma mensagem maior, poderia ser sobre que você não desista dos seus sonhos, mas eu quero apenas usar esses dois versículos, 9 e 10, do livro de Neemias, no capítulo 2, especialmente o versículo de número 10, para lhe dar alguns conselhos nessa nossa reflexão da semana. Alguns conselhos para você viver a sua vida cristã, servindo a Jesus em plenitude. A primeira coisa é que você saiba que assim como existem pessoas verdadeiras, também haverá pessoas mesquinhas. Você precisa entender isso. No dia a dia, na jornada da sua vida, você vai precisar entender que você vai se deparar com esse tipo de pessoas. Pessoas verdadeiras, pessoas boas, que elas existem, sim, mas você também vai se deparar com pessoas mesquinhas, com pessoas ruins. Não se impressione que haja pessoas como Sambalate, o Horonita, e como Tobias, o servo Amonita, que ficou injuriado. Ele ficou extremamente desagradado que alguém estivesse ali procurando fazer o bem. Eles não acreditavam que alguém pudesse simplesmente, de forma desinteressada, fazer o bem ou buscar o bem para a cidade de Jerusalém. Então, alguns conselhos baseados nesse texto é esse. A alma vil não consegue festejar a grandeza do coração de ninguém. Pessoas mesquinhas não conseguem festejar a grandeza do coração de ninguém. Ela sempre vai medir o outro pela sua régua. Ela sempre vai imaginar que se ela estivesse em tal lugar, ela faria determinada coisa. Então, boa parte dos julgamentos que acontecem são pessoas que estão medindo pela própria régua. Outra coisa, o medíocre não consegue acreditar que alguém tenha motivações nobres, porque ele mesmo não tem. O pequeno sempre imagina que todos são tão pequenos quanto ele. Por exemplo, os irmãos de Davi jamais acreditavam que ele pudesse querer lutar contra o gigante por um mero altruísmo. Na verdade, nós sabemos que Davi nem foi lá para lutar contra Golias. Davi foi levar as refeições para os seus irmãos e foi julgado pelo seu irmão, dizendo: eu conheço a sua presunção, desdenhando dele, com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas. Mas os irmãos dele não acreditavam na grandeza e na pureza do seu coração. Assim como os parceiros de Daniel jamais conseguiram conviver com a sua atitude digna no governo da Babilônia, sendo ele um judeu. Eles não acreditavam, não é possível, esse cara vendo de uma nação escravizada para cá, ele não pode fazer isso tão despretensiosamente, ele deve ter outros interesses e outras vontades por trás dessa sua aparente pureza ou aparente capacidade. E tentaram de todas as formas e por todos os longos anos a destruir a vida de Daniel e dos seus amigos, porque os parceiros dele, aqueles que conviviam com ele na corte, jamais conseguiram conviver, na verdade, era com a sua atitude digna naquele governo da Babilônia. Os crentes da igreja primitiva, por exemplo, julgavam muito mal o ministério do apóstolo Paulo. Há sempre alguém acreditando que os nossos atos só visam o lucro. Há sempre pessoas imaginando que as nossas escolhas de hoje são meros investimentos para o amanhã. Mas ainda bem que existe um Deus no céu, que conhece os corações, que nos sonda, como diz o salmista: tu me esquadrinhas, tu
tu me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. Se eu fizer a minha cama entre os mortos, no mais alto, ou se eu tomar as asas da alva, até lá, a sua destra, a sua mão direita, ela me susterá. Ainda bem que Deus nos conhece, ainda bem que Deus conhece o seu coração. Mas não se esqueça e nem se deixe abater por almas vis, por pessoas mesquinhas e por pessoas ímpias. Mas saiba que também existem pessoas verdadeiras. E caminhe, procure se cercar desse tipo de pessoas. Mas, sobretudo, busque em Deus discernimento. E a paz que excede todo o nosso entendimento virá ao seu coração, para que você consiga viver acreditando nos projetos e nos sonhos que Deus botou no seu coração. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e tenha uma semana de paz e de alegria.